Daqui a 1 minuto eu não sei quantas pessoas tem, mas a gente vai com quem tem, eu tenho que prestigiar quem está aqui. Mais 1 minuto. Botucatu está entrando. Botucatu é um aluno que eu tenho que eu gosto muito, lá de São Paulo. Convidei ele também aqui, tá? Estou aceitando ele aqui. Estou vendo a cara dele aqui. Acho que seu microfone está aberto, Botucatu. Dá uma olhada aí que está entrando um ruído. Ou então é do Douglas. Acho que é do Douglas. Não, o Douglas está fechado. Deve ser o mesmo. Eu vou tentar fechar aqui. Fecha aí, depois a gente vai conversar. Depois que eu falei com você pelo telefone, nós vamos fazer uma competição de manipulação infantil. Legal. Eu só não estou achando aqui onde fecha o microfone, não está aparecendo para mim. Então tu arranca ele do buraco aí que ele fica calado. Pronto, já mutei ele. Beleza. E toda vez que ele se meter, tu mete o dedo aí no botão. Muito bem, vamos lá. Vamos trabalhar. Para adiantar o serviço e acabar logo. Para quem não me conhece, quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o professor Henrique Baumgart, um professor super esquisito que está sempre envolvido com coisas esquisitas, que só faz coisas legais, só adianta o lado de todo mundo, para que a gente possa prosperar todo mundo junto, né? A minha intenção sempre é fazer por onde vocês avançarem, e vocês avançando, eu me distraio vendo o sucesso de vocês. O assunto que eu vou apresentar hoje aqui para vocês é um assunto bastante interessante, porque é pouco conhecido. Ele é pouco conhecido, ele é muito disputado, ele é muito falado, mas cientificamente e de forma segura, ainda tem pouco material. E esse pouco material eu vou passar para vocês iluminando o caminho. E a partir daí vocês crescem. Quem se interessar, cresce com isso aí. Isso aqui é uma apresentação minha. Eu sou professor de educação física, fisioterapeuta, especialista em osteopatia, com mestrado em desenvolvimento humano, mas isso não vem aqui, que não vem ao caso isso aqui para nós, tá? Uma coisa que eu gosto de esclarecer é que eu não sou pesquisador, eu sou um estudioso, tá? Eu sou estudioso. Então, muitas coisas, as referências que eu uso, não são referências de artigo revista A1, mas são referências que funcionam, referências que já foram testadas pelo mercado e pela clínica geral. Então, neuroarquitetura é um negócio meio novo, não é tão novo quanto parece, ele é meio novo, mas ele já tem um tempinho. A neuroarquitetura é a soma da neurociência com a arquitetura e a psicologia. Essas três ciências juntas, elas vão chegar a conclusões no ambiente de trabalho. Só que aqui para nós, esqueceram uma coisa muito importante, que é o funcional. Todos nós funcionamos, todos nós precisamos nos mexer, todos nós precisamos sentir, perguntar e responder. Então falta no mercado pessoas como vocês que comecem a bombardear e acrescentar aí o funcional, porque isso precisa funcionar, né? Hoje a gente sabe que 90% das pessoas usam o seu tempo e permanecem o seu tempo em ambiente fechado. Por isso que é tão importante férias, feriado, para dar uma pausa nesse ambiente fechado. Os europeus, quando vêm para cá, eles só faltam lamber o sol, eles abrem a boca para o sol entrar, porque lá eles vivem em ambiente fechado. Antigamente eles usavam o solarium, a pausa do dia era para ir para o solarium, para poder receber ultravioleta, receber infravermelho, para ter uma sensação de bem-estar.
Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o europeu, essa imagem que vocês estão vendo aqui é do europeu, o europeu passa 90% da vida dele em ambiente fechado. Não fui eu que falei isso, não fui eu que encontrei isso. Foi o Mercado Comum Europeu com a Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte: 1/3 de nossas vidas, a gente vai passar, 1/3 do nosso dia a gente passa trabalhando. No mínimo 1/3 do nosso dia a gente passa trabalhando. E 2/3 da nossa vida a gente passa trabalhando. Então a gente tem que dar uma atenção muito importante ao nosso trabalho, ao nosso ambiente de trabalho, à nossa ida e volta para o trabalho. Porque a gente está vendo que esses dados aí são dados bastante significantes. Se você vai levar 2/3 da sua vida indo e voltando para o trabalho, então o transporte precisa ser observado, o ambiente ao redor da onde você se transporta também. Segundo esses dois autores aí, um é sueco, outro americano, foram eles que pensaram a neuroarquitetura, né? Um é um neurocientista, o americano é neurocientista e o sueco, ele é arquiteto. Só que os ambientes europeus são diferentes dos ambientes americanos, a geografia é completamente diferente, a sociedade é completamente diferente, a educação é completamente diferente. Eu, às vezes, em sala de aula, dou alguns pequenos toques, né, sinalizando: olha, isso aí não é legal no ambiente de trabalho. E vocês vão poder ver bem durante essa apresentação e depois quando vocês refletirem fora daqui. Eu esqueci de falar duas coisas aqui. Esse material didático aqui, ele está disponível no site henriquecursos.com. Vocês vão clicar em downloads, esse material está em um PDF para vocês, tudo que eu faço é para vocês, vocês podem ir lá e ter acesso a todo esse material. E outra coisa, se vocês quiserem fazer perguntas, eu prefiro que vocês me procurem depois, que é para não atrasar muito, porque eu sei que tem pessoas aqui que me avisaram que estão assistindo isso aqui fugido do trabalho, ou então disfarçado. Depois, se alguém, eu sou uma pessoa facilmente encontrável, super acessível, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou quiserem alguma outra informação, é só me procurar que eu estou sempre à disposição. Tá bom? No Instagram, então, meus assistentes me facilitam, fulano está te procurando e aí eu atendo tudo que vocês quiserem. Então, essa linha de pensamento foi desenvolvida por esses dois pesquisadores que começaram em 98. Como eu disse para vocês, é novo no Brasil, mas na verdade é antigo no mercado. A primeira coisa que precisa ser considerada no ambiente de trabalho é a iluminação. Todo mundo dá palpite, todo mundo sabe o que é bom para o ambiente de trabalho e para a iluminação, né? Então, pensam que sabem, pensam que entendem, porém não entendem muito. Vocês já devem ter tido alguma experiência de um objeto ou um produto dentro do seu ambiente de trabalho ou dentro de sua casa que de repente ele quebrou, o outro mudou de cor, o outro ressecou. Foi a ação do ultravioleta, porque o vidro não tem o filtro ultravioleta. Então, às vezes, a luz natural, a gente sabe, através de pesquisas, que a luz natural, ela aumenta a produtividade, ela excita a gente a produzir, ela otimiza aquilo que a gente faz, nos dá uma energia. Porém, se você ficar exposto ao ultravioleta em excesso, ele produz o seu efeito. Então, num ambiente de trabalho, dependendo da hora que a luz natural entra, dependendo da forma com que a luz natural entra, a sombra pode criar um empecilho de trabalho, um esforço visual, a pessoa fica franzindo os olhos para poder enxergar melhor.
E se vocês quiserem um conselho, acionem o filtro de azul do seu smartphone e acione o filtro de azul do seu laptop e do seu monitor. Porque você colocando o filtro de azul, ele filtra o excesso de ultravioleta. Então, a gente sabe através de pesquisa que a luz natural aumenta a produtividade, né? Ela te dá um humor mais positivo. A gente vê que quando as pessoas estão em determinadas situações, elas ficam mais irritadas. Tem determinadas horas do dia no trabalho que o humor das pessoas fica mais azedo, fica mais sensível. É por causa da interferência da luz natural e da luz artificial. Então, existe toda uma tecnologia de iluminação. Se vocês quiserem, eu tenho tabelas sobre isso, sobre tipo de lâmpada e tipo de material empregado, tinta que reflete, tinta que absorve, né? Isso é coisa do arquiteto, mas o fisioterapeuta precisa também conhecer isso para poder montar o seu ambiente de trabalho e orientar o ambiente de trabalho do seu paciente, né? Da pessoa que te ouve. A luz artificial ela não contribui para o aumento da produtividade. Agora, às vezes ela te dá uma sensação que tu parou no tempo. Tem shoppings que você entra, se você tirar o relógio, tu não sabe se é manhã, tarde ou noite. Tem CTI que você entra que você perde completamente a hora. Se você não consultar o relógio, você já são tantas horas, você não sente o tempo passar. Você não sentindo o tempo passar, isso é muito ruim para o seu relógio biológico, porque a fome fica alterada, a sede fica alterada, o sono fica alterado. Então aí está a luz azul que eu estou me referindo, para que vocês tenham uma noção rápida da penetração dela. Agora imagina a penetração dela na sua retina. Imagina a penetração dela na pele de sua testa, da sua bochecha, e você está de frente para isso aqui. Então, aproveitem o momento, façam uma pequena anotação. Quase todos os smartphones modernos têm o filtro de azul, quase todos os computadores têm isso também, os laptops e os tablets. Então, dependendo da cor com que você trabalha, ela pode fomentar ou não o bem-estar. Eu gosto de amarelo, eu só uso amarelo e sei que o amarelo ele irrita, ele excita. Então as minhas produções são sempre amarelo para que eu possa estimular você, irritar você para você entrar em desacordo comigo e fazer o conflito das perguntas e respostas. Porque se eu chegar aqui e contar uma história lenta, monótona, não sei o quê, todo mundo concorda comigo. E não é isso que eu quero. Eu quero o desacordo, porque a gente, estando em desacordo, a gente produz mais e vai mais longe. Agora, não pode haver o excesso. O excesso vira irritação, vira rejeição, e aí viram situações desagradáveis que evoluem até para uma doença. Então, a gente sabe que existem algumas cores que não devem ser usadas em ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu já falei, isso pode levar a situação de estresse máximo e conflito máximo. Aí o legal, se vocês quiserem, depois eu mando as tabelas, mando o material para vocês. Nem todos vão se interessar por isso, mas é legal no dia que você for montar o seu ambiente de trabalho ou a varanda de sua casa. Então, essa tabela aí é uma tabela muito rápida e vocês veem que o amarelo, ele pula na sua frente, porque ele irrita, né? Então, tem certas cores que você não deve usar em ambiente de trabalho, que você não deve usar em sala de decisão, você não deve usar em lugares que precise cálculo, precise concentração, porque existem cores que desconcentram. Depois disso vem o ruído. O barulho é uma coisa terrível.
Está aí uma tabela de ruídos em decibéis. A gente tem um aparelho chamado decibilímetro. Com o decibilímetro, a gente sabe a que nível de ruído está o nosso ambiente de trabalho. Por isso que algumas paredes, elas precisam do revestimento para não fazer eco. Imagina 6 pessoas dentro de uma sala, onde elas conversam via Microsoft Teams com o seu interlocutor, o som refletindo na parede, indo no ouvido faz uma confusão danada de barulho. Esse eco, ele joga fora a concentração das pessoas. Então, às vezes você precisa ajeitar, ajustar a posição das pessoas para que isso não aconteça e revestir a parede. A parede pode ser revestida com painel, ela pode ser revestida com quadro, ela pode ser revestida não com espelho, gostam muito de botar espelho. O espelho reflete, e aí vai refletir o som também, tanto pelo aço como pelo vidro. O silêncio, ele é muito importante para a concentração. Só que às vezes, sem querer, algumas pessoas estão num ambiente silencioso e o seu smartphone tem aquele barulhinho de teclado, parecendo o teclado do computador, e ela está lá tic, 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 o tempo todo. Isso irrita e estressa as pessoas que estão ali ao lado. Mastigar um fandangos, aquilo ali é horrível, por isso que quase todo espaço de trabalho tem um ambiente de convivência onde as pessoas podem fazer o uso num momento de pausa desse tipo de coisa. Né? Às vezes a cadeira fica rangindo, fica fazendo aquele nheco-nheco, tudo isso incomoda e irrita e perturba quem está trabalhando com produção. Então a escala de cores também tem uma correlação com os ruídos. Então existem os ruídos agudos e os ruídos graves. O ruído agudo, ele irrita, é aquele som fino. O ruído grave, ele acalma. Então, se você puder sugerir música ambiente num ambiente de trabalho, ela deve ter uma tendência a baixa frequência. O som grave é o som de baixa frequência, que tranquiliza. Agora, também não pode ser o ponto de levar as pessoas a cochilar, a dormir. E aí o patrão ou o gestor, ele não vai gostar muito da ideia, porque a produtividade está caindo, porque está todo mundo ficando lerdo. Então tem que haver um equilíbrio nisso aí. Então, dentro dos escritórios, existem o que se chama painel acústico. Tem que chamar uma pessoa que entenda para ele poder colocar isso de uma forma para onde não disparar o estresse e a ansiedade, porque eu já ensinei aqui, o som agudo, ele irrita, e essa irritação vai gerar uma ansiedade. Eu estou doido para ir embora, porque eu não aguento mais ficar nesse barulho. A temperatura. Existem pessoas friorentas e pessoas calorentas. Né? Então, a climatização do ambiente de trabalho, ele tem que estar também equilibrada a questão da umidade. Aqui no meu espaço, nesse momento, eu estou a 23 graus com 52% de umidade relativa do ar, porque eu tenho um aparelho aqui que me ajuda a medir isso. Né? Está aqui, ó. É importante eu mostrar, porque quando eu falo, dizem que eu estou inventando, eu sou mentiroso. Ele está aqui, a câmera que não está capturando ele muito legal aqui. Ó. Eu não sei o que está. Está aqui, ó. É esse aparelhinho aqui. Ele fica aqui ao meu lado, porque quando dizem que está calor, que está frio, eu consulto ele aqui e eu tenho a minha resposta. Tá? Então, a umidade, se ela for muito alta, a gente fica grudando. Se ela for muito seca, ela cria alergias e rinites e pessoas disparam crise de asma. Então, a temperatura internacional de trabalho é de 20 a 23 graus. Mas aí, essa menina que você está vendo aqui, ela vai dizer, professor, está muito frio. Aí você diz o que para ela? Bota o casaco. Porque a temperatura internacional é entre 20 e 23 graus. Tanto é que quando você viaja num voo internacional,
o avião está climatizado e você ganha um cobertorzinho que é para não ter que ficar alterando a temperatura do ambiente. E a gente sabe, através de pesquisa, que o ambiente frio, as pessoas produzem mais. No ambiente quente, elas produzem menos. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas em termos de esforço. O nosso ambiente de trabalho, ele precisa ter uma flexibilidade, uma mobilidade, porque em determinados momentos você vai trabalhar perto de uma pessoa que desenha e em outros momentos você vai trabalhar perto de uma pessoa que ela necessita de movimento. Então a gente não pode ter um ambiente de trabalho estático, congelado, ele precisa ser móvel, porque os projetos eles vão evoluindo e as pessoas vão trocando. Não é só trocar a cadeira, é trocar o espaço e o lugar onde as ideias vão juntos. E essas ideias indo junto, o conforto de trabalho estimula a produção. Então, os lugares precisam ser móveis e cada dia mais móveis, porque a gente agora tem espaço de trabalho onde você recebe o cachorrinho, e esse cachorrinho do deficiente é fantástico. Tá? Ele é fantástico e ele precisa do lugar dele. Então, às vezes a gente precisa fazer um ajuste para uma cadeira de roda, às vezes para uma cadeira especial. Você às vezes precisa de uma cadeira especial, precisa de uma luz especial, de um óculos especial. Então, o ambiente de trabalho, ele dependendo de como você vai fazendo, montando essa estrutura, ela reduz o nível de estresse. Como é que eu avalio isso, o estresse do ambiente de trabalho? Às vezes a gente está num ambiente de trabalho e o colega diz, pô, já deu 6 horas, mas não deu 7. O tempo não passa, a sensação é que o tempo se arrasta, aquilo ali é um tipo de estresse. Aquela pessoa não está trabalhando de uma forma normal e natural. Ela está doida para ir embora. O ambiente de trabalho confortável, quando a pessoa olha e já encerrou o expediente. Foi tão confortável que o tempo passou de uma forma com que a pessoa nem percebeu. E ela produz. Então, os materiais, para isso poder acontecer, eles não podem ser materiais inorgânicos. Eles têm que ser os materiais mais próximos do nosso habitat natural, que seria a floresta. Então, às vezes, a gente está trabalhando num lugar que a sala nem janela tem. Eu já trabalhei numa sala que nem janela tinha. Eu já dei aula num laboratório que nem janela tinha. Era porta e ar-condicionado, aquilo ali era horrível. Porém, era o que se tinha naquele momento, até eu conseguir convencer o meu gestor que tinha que mudar toda aquela estrutura. E eu sou amigo dele até hoje, eu convenci ele, eu climatizei um prédio inteiro com ele. Então, os materiais têm que ser os materiais próximos da natureza do ser humano. E, às vezes, o nosso operário, o nosso funcionário, o nosso gestor, ele usa roupas sintéticas. A roupa sintética, ela irrita, ela aumenta a eletricidade estática do nosso organismo e a pessoa fica irritada. Essa irritação interfere na produção dele. Então, quanto mais próximo do habitat natural, sem exagero, tem empresas que tu entra, parece que é uma floresta. Então, tem lugares que, inclusive, existem empresas que alugam plantas. E de tempos em tempos são trocadas essas plantas para que mude completamente a sensação de bem-estar do ambiente de trabalho. A planta que eu mais detesto é a samambaia. Tá? Quando eu vejo uma samambaia, eu vejo uma coisa que não tem cheiro, que não bota flor, que não serve para nada, mas é verde e fica ali pendurada no cantinho. Eu prefiro coisa mais colorida, isso é uma questão mais particular. Eu prefiro uma margarida, eu prefiro um girassol, porque além de tudo é amarelo e fica olhando para mim.
Então, os ambientes de trabalho eles precisam ser bastante humanizados para que a pessoa tenha sensação de conforto. E essa sensação de conforto não é só ocular, é o corpo da gente. O corpo tem que se sentir confortável. Não adianta você botar um empregado trabalhando numa cadeira maravilhosa se o ambiente tem um ruído agudo e irritante. Hoje, onde eu trabalhei, tinha uma serra funcionando no prédio ao lado. Estava todo mundo irritado com aquilo ali. Mas está tendo uma obra dentro do hospital, no outro prédio ao lado. Então, a gente temporariamente vai ficar todo mundo irritado. E não pode fazer de noite. Então, aí a gente abre exceções, mas a gente já sabe que naquele período a gente vai ser incomodado. O cheiro. Quem criou o marketing olfativo foi a nossa Varig, a extinta Varig. Tanto é que até hoje, as pessoas mais ou menos da minha idade, quando a gente conversa sobre Varig, a gente sente o cheiro dela, porque ela tinha registrado a patente de um aroma onde todas as aeronaves, até o fim dela, perto da falência dela, elas tinham o mesmo cheiro. Quando você entrava no avião, você tinha uma sensação muito boa, né? E isso ficava na memória. A Air France tentou copiar, a TAM também, quando a TAM era brasileira, ela tentou, mas depois descartaram aquilo ali como uma despesa. Mas não é, aquilo ali fazia uma memória. Tanto é que depois foi até muito falado sobre Varig Experience, né? Então a gente sabe que o nosso olfato ele se sensibiliza. Aí às vezes você está trabalhando com uma pessoa que botou aquele perfume muquirana azedo ou então doce demais, que às vezes dispara uma crise de enxaqueca. Então, tem que ter, às vezes, um mediador lá, uma pessoa do RH, para dizer para ele que ele não deve usar perfume tão forte, porque quem usa o perfume não sente o perfume. Então, às vezes, a gente tem que instruir. Tem gente que usa um sabão em pó, cujo cheiro da roupa incomoda os vizinhos, né? Quem trabalha ao lado. E gerenciar isso, precisa ter um tato muito grande, porque às vezes a pessoa que está sendo criticada ou está sendo orientada, ela se sente incomodada com isso, né? Então, tem pessoas que abrem um pacote de biscoito que faz barulho, que incomoda o seu vizinho e que o cheiro também interfere no trabalho do seu vizinho. Então, na hora de abrir o pacote de comida, é só um biscoitinho, eu escuto isso direto, incomoda todo mundo, né? É um negócio que é desagradável. Esse cremezinho que era distribuído pela Varig, ele ficou marcado, já foi até leilão, quem tinha ainda um exemplar disso aí, era distribuído na executiva e primeira classe da Varig, e quem guardou até hoje tem boa memória, por causa do cheirinho que era confortável. Isso, dentro de uma empresa, é muito importante, porque ela vai fazendo agregações, ela vai aproximando as pessoas, em vez de desagregar. Por isso que a gente diz que o trabalho hoje não é mais interdisciplinar, ele é transdisciplinar. Tudo cruza tudo de forma confortável. Porém, além disso, a gente tem que pensar em segurança, né? Então, tem que haver uma capacitação para que todo mundo possa ter uma boa convivência e respeitar a legislação, porque às vezes a pessoa que não conhece os direitos e deveres dos empregados, ele pensa que o excesso de perfume, as outras pessoas têm que aceitar aquilo ali, né? Tem que tolerar aquilo ali. O fulano de tal ele tem queda de pressão, então de hora em hora ele tem que comer aquele biscoito lá que incomoda as pessoas. A lei trabalhista ela não protege com essa tolerância, ela tem que se dirigir ao espaço de convivência, e lá ela come o biscoito dela para não ter perda de pressão e depois ela volta. Então tem que ser conversado
em forma de capacitação pelo pessoal do RH, essa questão da legislação. Tem gente que trabalha batucando, ela batuca na mesa, aquele batuque, ele incomoda o colega ao lado e outros que vivem cantarolando também. Eu tive um assistente que ele passava metade da vida dele cantando. E era um negócio que interferia em tudo, porque toda hora a gente olhava, o que foi que você falou? Ah, nada, eu estou cantando. Quer dizer, ele interrompeu a linha de pensamento naquele momento. Conclusão, isso aí é o biopsicossocial que interfere no psiconeuroendocrinologia. Então, tudo isso junto faz com que a gente seja mais feliz, que a gente produza mais, que a gente prospere mais, que a gente vá mais longe e que a gente agregue mais todo mundo junto trabalhando, né? Quanto mais todo mundo junto, melhor, somar mais para dividir melhor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, as referências que eu utilizei para falar sobre isso aqui com vocês vieram do Congresso de Neuroarquitetura. Só que no Congresso de Neuroarquitetura pouco se falou do funcional. Muito se falou de produção, de engenharia de produção, arquitetura de produção, mas se falou do funcional. Nós que somos profissionais da função, de recuperar a cinesiofuncionalidade, de proteger a cinesiofuncionalidade, nós temos que contribuir com funcionalidade, tá bom? Eu convido vocês a se manifestarem com a questão da funcionalidade. Perguntas, como aqueles que já me conhecem sabem, agora é hora da pergunta. Tomara que venham perguntas bastante interessantes. Se não tiver pergunta, vocês podem me procurar no dia e na hora que vocês quiserem, que eu vou estar à disposição de vocês. Perguntas? Podem abrir o microfone. Se quiser abrir a câmera, é bom até que eu veja quem é que está falando comigo, para a gente responder. Perguntas? Botucatu já teve mais cabelo. A idade é um problema. Perguntas? Espero que tenham gostado. Eu sou uma pessoa facilmente encontrável. Se vocês quiserem ter acesso ao material didático, entre em henriquecursos.com, clica em downloads, que esse material vai estar disponível para vocês o resto da vida. Tá? Quando eu atualizar, eu atualizo, mas não dá para informar todo mundo. Eu vou e atualizo para vocês. Tá bom? Perguntas? Perguntas? Cadê o pessoal do gerenciamento do negócio aí? Perguntas? Cadê o pessoal? Se não, eu vou me despedir aqui agora. Como eu falei, se vocês quiserem alguma coisa, é só me procurar, que nós somos felizes e fazemos aquilo que gostamos, aonde gostamos, para quem gostamos. Tá bom? Isso aqui não é uma despedida, isso aqui é um até de repente. Quando quiserem, é só me procurar. Muito obrigada, gente, pela palestra. Quem tiver pergunta, eu peço para finalizar aqui do lado do chat, tem que anúncio levantar. Se ninguém tiver pergunta, eu gostaria de convidar todos a abrirem a câmera para a gente registrar esse momento. Eu não estou me aluno, é a tua. Pode falar. Deixa eu abrir o som aqui. Henrique, nessa questão desse tema, qual que é a influência dessa neuroarquitetura em relação à dor? Olha, uma pessoa com dor, ela não é feliz. Pelo menos durante o momento que ela sente dor, ela não está feliz. Aí eu vou te botar dentro de um espaço onde uma pessoa está com dor e o ruído é agudo, a dor aumenta. Se vocês se lembrarem antigamente, antes do isolamento acústico,
Na porta do hospital tinha uma placa de trânsito proibido buzina, porque barulho dói, o ruído dói. A temperatura ambiente, se você estiver num lugar muito frio como o CTI, a dor aumenta. Se você estiver num lugar muito quente como o Realengo Bangu, a dor aumenta. Então, o espaço onde a gente está pode influenciar a dor. Por isso que nas enfermarias, principalmente as enfermarias de longa duração, onde as pessoas fazem pós-cirúrgico, ou então elas fazem internação para recuperação de doenças crônicas, ela tem que ter algo parecido com o que eu estou mostrando. Então, às vezes, como no meu hospital, tinha enfermaria de 3, onde escutava um jogo de futebol e o outro escutava o monge budista lá fazendo uma reza. O do meio, a dor dele aumentava, porque ele estava sendo influenciado por esses ruídos, né? Então, a dor, ela é alterada, ela é influenciada pelo ambiente. Perguntas? O meu forte sempre foi clínica. Agora é a hora da gente exercitar a nossa clínica. Perguntas? Se não tiver pergunta, vamos jantar. Muito bem. Então, isso aqui não é uma despedida, isso aqui é um até de repente. Quando vocês quiserem algo parecido com isso, é só me convidarem. Eu já tenho de antemão preparado aqui uma atividade acadêmica sobre fasciatória colombar, que é muito legal. Está quase pronta a fasciatória colombar. Tem uma sobre bengala, que é muito divertida, porque muita gente dá palpite na bengala no andador, mas não sabe como lidar com ela. Eu tenho tudo isso. E amanhã eu vou estar colocando no ar o nervo vago. Eu venho prometendo faz tempo o nervo mais importante do corpo humano. Amanhã eu vou estar no Zoom. Aí vocês têm que procurar, porque a parte de infraestrutura não é comigo. E vai estar disponível no Zoom pelo Instagram, ou sei lá por onde. Corre atrás aí e acha. Eu vou estar falando sobre o nervo vago. Como lidar com o nervo vago. Tá bom? Então aqui eu me despeço. Até de repente. Estamos aí. Até de repente. Olha, Henrique, abraço. Até de repente. Estou saindo. Cadê o botão de sair que sumiu?